Então, fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Lembrando que a gente tem pouco tempo ainda, ou melhor, a gente tem algum tempo, mas a gente tem muito conteúdo ainda para ver. Esse período do Brasil que a gente tá vendo é um período muito longo, tá bom? Então, eu quero que vocês se dediquem, estudem, porque a gente vai ver apenas algumas características, as principais, e que vocês fiquem atentos, beleza? Hoje a gente vai começar falando do governo JK, ou melhor, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Esses dois governos, eles vão estar dentro de um governo global. Pessoal, o que é que o senhor está falando? Galera, quando a gente está falando de história do Brasil, a gente também está falando de uma história mundial, correto? Nesse momento aqui, de 56 a 61 e de 61 a 64, a gente está vivendo o que no mundo? Isso mesmo. Se você falou Guerra Fria, você está totalmente correto. A gente vai ver que a Guerra Fria ela vai começar em 57, 55 para 57. Então, galera, nada do que vai acontecer no Brasil vai ser algo isolado, beleza? A gente vai ver que as duas ideologias, ou os dois blocos, o socialista e o capitalista, eles estão influenciando todos os países do globo terrestre. Se lembra sempre disso. Nada do que vai acontecer dentro de algum país vai ser algo isolado do mundo do que está rolando no mundo, beleza? Mas eu quero que vocês se liguem muito mais quando a gente for falar aqui a partir de João Goulart. A gente vai falar aqui algumas coisas dos aspectos até mesmo dessa Guerra Fria, mas aqui em João Goulart é onde de fato a gente vai ter que enfatizar uma influência da Guerra Fria, beleza? Vamos lá, pega teu livro, aí na página 148, vamos ler sobre Juscelino Kubitschek e vamos lendo e eu vou pontuar algumas características importantes para vocês, tá bom? Vamos lá, página 148. Após a morte de Getúlio Vargas, assumiu Café Filho, o vice-presidente, que começou a se aproximar da UDN, inclusive baixando uma resolução do governo, SUMOC 113, que facilitava a importação para as empresas estrangeiras. Lembra que qual vai ser a treta para que Getúlio Vargas ele volte para o poder? Que os presidentes que estavam antes dele, eles vão estar ligados aos grandes empresários, aos empresários estrangeiros, às empresas estrangeiras. E o seu vice, o Café Filho, que vai assumir logo após o suicídio de Vargas, ele vai começar a assinar petições e PLs, que vão ser leis, para dar uma facilidade a essas empresas estrangeiras virem para o Brasil. Beleza? Se liga nisso, isso é um ponto muito importante. Como nos bastidores da política nacional, o clima era tenso e virtual, e o virtual candidato às próximas eleições era Juscelino Kubitschek, candidato pelo PSD. A oposição tratou de tentar boicotá-lo. Inclusive, alguns militares pensaram em promover um golpe naquele momento. Olha aí os militares já se mostrando, pensando em um golpe, arquitetando um golpe. Então a gente já está vendo uma influência externa, beleza? Juscelino Kubitschek e João Goulart venceram as eleições presidenciais de outubro de 1955. O presidente e o vice da República, respectivamente, e houve uma divisão das Forças Armadas. O general Henrique Teixeira Lonte garantiu que o candidato eleito assumisse a presidência. JK fez um governo marcado por desenvolvimento econômico. Anota isso aí. JK ele vai ter um governo marcado por um desenvolvimento econômico. Beleza? Primeiro ponto que a gente está anotando de JK. O governo dele vai ser marcado por um desenvolvimento econômico. Tranquilo? Vamos lá. Para garantir esse desenvolvimento, criou o plano Metas, que tinha como lema 50 anos de progresso em 5 anos de governo, ou 50 anos em 5. Anota isso aí, que esse plano ele vai ser eu acho que vai ser o plano ou o ato que vai caracterizar o governo de Juscelino Kubitschek.
o 50 anos em 5. Galera, Juscelino Kubitschek, ele vai pregar, ou ele vai prometer à população brasileira desenvolver o Brasil, o que o Brasil deveria desenvolver em 50 anos, ou teria desenvolvido em 50 anos, em 5. O que é que ele vai prometer? Olha, nós vamos ter um progresso. O progresso que nós deveríamos ter em 50, a gente vai ter em 5. Mas por que em 5? A gente vai ver que os mandatos de presidente, nesse momento, eles levavam 5 anos, por isso de 56 a 61. O mandato, ele tinha 5 anos. Então, ele prometeu que no mandato dele, o Brasil avançaria 50 anos. Beleza? Ah, e outra dica. O vice não era da mesma chapa. O vice era o que concorria. Então, Juscelino Kubitschek e João Goulart, eles concorreram à presidência. E Juscelino e João Goulart foram os mais votados. O mais votado vai ser o presidente e o segundo mais votado vai ser o vice. Então a gente tinha muitas vezes o vice sendo contra, sendo uma oposição. Beleza? Mas vamos lá, falar de JK ainda. A gente vai ver que esses 50 anos em 5, ele vai ser praticamente ligada a uma industrialização. Mas não apenas uma industrialização brasileira, nacional, como Getúlio tinha feito. Não, vai ser uma industrialização de capital de empresas estrangeiras. Beleza? Vamos lá. Para garantir o sucesso do plano, Juscelino Kubitschek abriu as portas do Brasil ao capital estrangeiro. Nesse período, várias empresas multinacionais vieram para o país, principalmente a do setor automobilístico. Anota isso. Grifa. Setor automobilístico. Beleza? Cadê? Setor automobilístico de pesado. E alumínio e construção naval. Esse fato gerou investimentos imensos em obras de infraestrutura. O que são obras de infraestrutura? Construções de... Anota isso. A gente vai ter construções das rodovias. Vai ser as famosas BRs. Beleza? A BR, ela vai surgir nesse período, onde o Juscelino, ele vai abrir para o setor automobilístico, carro vai vir agora, caminhões, tudo, e ele vai começar agora a abrir estradas por todo o Brasil. BRs, BR-101, a BR-232, BR de tudo que é jeito, beleza? Se liga aí, vamos lá. É importante lembrar que o sistema rodoviário acabou se tornando a principal via de escoamento dos produtos brasileiros. Embora Juscelino tinha contribuído para o progresso do Brasil, essa opção acabou estragando o nosso desenvolvimento por conta das dimensões continentais. Galera, pensa comigo. Pensa comigo. Se eu tenho um país de um tamanho de um continente, é certo eu cortar esse país por rodovias? Não. O que seria mais indicado? Trens, férreas, linhas férreas, não estradas. E isso vai fazer com que o nosso desenvolvimento, de vez de ser 50 anos em 5, ele retroceda. Isso por quê? Por a nossa única linha de escoamento, que seria esse escoamento de transporte, vai ser as rodovias, vão ser os caminhões, vão ser os carros. Beleza? Então isso vai atrasar o nosso desenvolvimento, ao invés de adiantar. Beleza? Pular para baixo. O período de JK foi marcado também pela construção de Brasília. Chegamos ao último ponto que eu queria tocar para vocês. Brasília. Acho que tá certo, aí. Isso, tá certo. A construção de Brasília, galera, para ser a nova sede do governo, vai ser pensada e arquitetada por JK. A sede do governo até então era o Rio de Janeiro. Brasília era apenas um lugar cheio de mato, onde Juscelino Kubitschek ele vai pensar uma nova capital.
e Brasília vai se tornar essa nova capital. A capital ela vai sair do Rio de Janeiro e vai para Brasília, beleza? Então, a gente vai ter Brasília como a nossa terceira capital, que é até hoje. Primeiro, Salvador. Segundo, Rio de Janeiro. Terceiro, Brasília, beleza? Vamos continuar. Entregue em 1900, cujo objetivo era integrar politicamente a nação. Além disso, JK criou a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, e acabou fracassando em sua atuação, pois privilegiava alguns projetos que em sua elaboração e execução já estavam fadados ao fracasso, provocando um imenso desperdício de dinheiro público. No final de seu governo, a dívida externa brasileira aumentou consideravelmente, levando o país a recorrer ao FMI e ao receituário. Em 1960, houve nova eleição presidencial e Jânio Quadros, então governador de São Paulo, foi vencedor, tendo como partido político o DN e como vice João Goulart, da coligação PSDB. O que é que vai rolar, galera? O que é que vai rolar é que em 61 o JK ele vai perder a eleição, ele vai sair, porque não podia ser reeleito, beleza? O presidente só podia ficar os 5 anos, que aqui era 5, agora é 4, e não podia ser reeleito. Quem vai entrar não é João Goulart, é um carinha chamado Jânio Quadros, beleza? Jânio Quadros ele vai ser eleito e o João Goulart vai ser eleito vice. Vamos começar a falar do governo Jânio Quadros, beleza? Vai falar bem rápido. Eu coloquei João Goulart e Jânio Quadros, mas vamos falar sobre Jânio Quadros. Na outra aula a gente fala de fato sobre João Goulart. O que é que vai rolar? Jânio Quadros foi candidato à presidência da República depois de ter uma passagem meteórica por São Paulo. Era um político diferente dos outros, por fazer uma espécie de teatro. Conseguiu criar um personagem que magnetizava a população. Gostava de fazer discursos com palavras que fugiam ao vocabulário cotidiano das pessoas, e isso impressionava bastante. Muitas vezes deixava as pessoas falando sozinha para abraçar outras que estavam passando, como fosse amigo de longas datas. Para afirmar o seu caráter populista diante dos eleitores, Jânio Quadros estava na padaria e pedia pão com mortadela e tomava um café com leite para mostrar que era do povo. Sem contar o terno extremamente surrado. Jânio Quadros, o Jânio, realmente foi uma figura ímpar na política brasileira. Ele dizia que era o único capaz de renovar a política nacional. A vassoura foi o símbolo de sua campanha, pois dizia que iria varrer a corrupção do Brasil. Percebendo que era um forte candidato ao DN, deu o seu apoio a Jânio Quadros. Jânio Quadros assumiu a presidência do Brasil em um contexto de grave crise financeira, intensa inflação, crescimento da dívida externa e déficit na balança de pagamentos. Para restabelecer ou fortalecer a economia brasileira, Jânio Quadros tomou medidas conservadoras, tais como reajuste cambial, que seria reajustar o dinheiro do Brasil, a moeda do Brasil naquele momento, restrição dos créditos, ou melhor, os bancos agora não poderiam dar empréstimo a produtores ou a qualquer um, incentivo à exportação e congelamento dos salários. Os salários eles não aumentavam, ele congela os salários aqui. Em relação à política externa, Jânio Quadros queria mostrar que o Brasil teria uma postura relativamente independente em relação aos Estados Unidos. Então a gente já está vendo agora o contexto de Guerra Fria aparecendo. Se liga. Procurou reatar as relações diplomáticas com a União Soviética. Enviou o vice-presidente João Goulart à China e prestigiou a Revolução Cubana ao condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul um dos seus líderes, Ernesto Che Guevara. O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer, olha, a gente vai ser independente dos Estados Unidos,
A gente não vai ficar nessa política de um capital estrangeiro. Não. Aí, gente, o melhor, eu quero começar assim. Ele vai tomar medidas conservadoras dentro do Brasil, mas com a sua política externa, ele vai tomar políticas meio que de esquerda. E dentro ele vai tomar políticas de direita. E isso vai ser meio doido, porque as pessoas vão, ficar... Como é que ele faz isso? Porque ele vai, ao mesmo tempo que congelar salário, bloquear empréstimos, tudo isso, ele vai enviar João Goulart, que era o vice, para a China, para reatar as relações de parceria de Brasil e China. Lembrando que a China já era comunista, a China de Mao Tse Tung. A gente vai ver que ele vai condecorar, ele vai dar uma medalha de alto mérito, que é a maior medalha que uma pessoa pode ganhar no Brasil, o grande herói da Revolução Cubana, que é uma revolução comunista, que foi o Ernesto Che Guevara. Então as pessoas começam agora a desconfiar de Jânio Quadros. Olha, será que ele é comunista? E começa de novo aquela vibe do, olha, o comunista, será? E os Estados Unidos começam agora a acender o sinal de alerta. Por quê? Ele posa para foto, condecorando Che Guevara, o grande revolucionário comunista. Então, os Estados Unidos começam de fato a acender esse sinal. Porque, olha, será mais um país na América a se tornar comunista? Não vamos deixar. É aí que vai começar todo o processo de intervenção estadunidense no Brasil, que vai ser concretizado apenas em 1964, início da ditadura civil militar. E na aula de ditadura eu vou falar porque o civil, beleza? A gente vai falar de João Goulart na próxima aula e vai falar já sobre esse início da ditadura. Vamos continuar. A partir desse momento, João assumiu plenos poderes à presença do Brasil. Cadê? Não, já estou falando de João Goulart. Para piorar a situação política, Jânio Quadros aprovou decretos impopulares, tais como proibição da briga de galos, da corrida de cavalos em dias de semana, do uso de biquíni em concursos de beleza e do lança-perfume, famoso loló, em bailes de carnaval. Jânio Quadros havia perdido o apoio político da UDN, dos antigos aliados e também dos norte-americanos. Isso sem contar que o povo também não estava satisfeito com suas atitudes. No dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência do Brasil, deixando o cargo para o seu vice, João Goulart, que a gente vai falar na próxima aula. Então, se liga aí na próxima aula, não perde, continua estudando, vamos junto, vamos focado, estamos chegando no fim. Tchau, tchau e um beijão.